Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre o 13º episódio da 5ª temporada de Riverdale. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Depois de um episódio muito legal na semana passada, onde a gente teve o flashback da história do Hiram, confesso que eu tava um pouco receosa de voltar pro tempo atual da temporada, porque as coisas estavam mais ou menos assim, né? O episódio 11 não foi lá essas coisas, como vocês sabem, então eu tava bastante receosa, mas vou falar pra vocês que eu curti bastante algumas coisas desse episódio, apesar de ter algumas críticas em relação a outras coisas que vocês provavelmente já imaginam o que é, mas acho que de uma forma geral ele foi um episódio que eu gostei bastante, muito diferente do episódio 11, por exemplo. Então vamos começar falando sobre as coisas boas, né? Vamos falar sobre as coisas boas. Primeiro de tudo, eu amo, sempre amei a dinâmica da Verônica com o Red. Gostei muito que ele tá ganhando mais espaço. Gostei que a Verônica, nesse episódio, ela se focou bastante na vida dela, né? E não no relacionamento dela, ou enfim, na relação dela com outros homens, né? Um pouco mais distante, né? Desse ciclo eterno que a gente vê a personagem seguir, né? Coitada. Então gostei que a gente meio que se reconectou com esse momento onde ela trabalhava na Bolsa de Nova York, né? Que foi aparentemente o auge, assim, da vida dela. E ela fala que ela ganhava muito dinheiro, que ela comandava muita gente e tudo mais, enfim. A gente sabe que tem várias tretas aí que aconteceram, principalmente em relação ao Chad, né, que é o querido marido dela, que a gente já sabe que tá cagando e cagando e cagando e cagando e cagando. Então, gostei que ela tá tentando retomar esse poder, né, e consertar as cagadas que o Chad fez. Então ela tá voltando a acompanhar esses investimentos e fazer essas aplicações na bolsa e tudo mais, né, com os clientes dela. E ela decidiu deixar o Red ajudar ela. Gostei que o Red se impôs, falou, não, eu consigo, tal, não sei o que, e eles viraram um time de verdade, porque eu acho que seria muito ruim depois do avanço que a gente teve do personagem no episódio passado, ele continuar meio que sendo sempre o capanga, né? É lógico que ele tá abaixo dela na hierarquia da empresa, porque obviamente ela é a dona, mas ainda assim eu senti que ele se impôs e falou assim, não, eu consigo, eu sei fazer, você vai ver, e provou pra ela. Então eu acho que eles começaram a trabalhar juntos, eu gostei muito disso, acho que continua um desenvolvimento sólido do personagem. Não foi uma parte muito grande do episódio, mas foi uma parte muito, muito, muito legal. Vou falar pra vocês que eu achei um pouco burrice da parte da Verônica e do Red ir lá mexer com o Hiram que tava quieto, né? Tipo assim, lógico, o Hiram fez um monte de merda e tudo aquilo que a gente já conhece, mas nesse momento, né, nesse ponto da história, ele tava lá quietinho na dele, tentando resolver os negócios dele do paládio, com essa construção de Soldale, que nesse episódio a gente descobriu que é uma grande farsa, que não existe Soldale e não vai existir nunca, mas o Hiram está usando esse dinheiro pra poder procurar paládio, né, lá na região e tudo mais. Eu achei que isso foi uma informação muito boa. Acho que isso também desenvolve bastante em relação ao que a gente já sabe dos personagens, porque era meio estranho o Hiram tá tentando fazer isso, tipo, acho que isso ainda era uma coisa que ficava meio sem sentido dentro da história, então acho que essa explicação faz muito mais sentido, então ela foi muito, muito bem-vinda. O Hiram e o Red, no episódio passado, eles terminaram as coisas, né, de boa. O Hiram, tipo, demitiu ele, o que foi um pouco ruim da parte dele, né, porque o Red queria continuar trabalhando, mas deu pra entender os motivos pelos quais ele fez isso, e foi uma coisa meio tipo, Red, vai viver sua vida, vai conseguir algo, né, bom, se reconectar com seu pai e tal. Aí o cara tá lá quieto na dele, eles estão de boa, e aí o Red fala, vamos mexer lá com os clientes dele. E eles conhecem o Hiram e eles sabem que sempre que acontece alguma coisa assim, tem retaliação da parte dele. Então, eu achei isso um pouco inocente, e com certeza a gente vai ter mais um embate de Verônica e Hiram nos próximos episódios. Mas tudo bem, eu acho que foi uma parte legal do episódio, então por enquanto eu tô relevando. Vamos ver como é que eles vão seguir esse caminho, né? A gente tem agora um aprofundamento no personagem do Hiram, então pode ser que a gente saia um pouco desse ciclo vicioso também da Verônica e do Hiram tretando o tempo inteiro, principalmente porque agora a gente sabe que o objetivo final dele é reunir a família dele de novo, então também não adianta ele ficar brigando eternamente com eles. Mas nesse episódio ele ficou bem pistola. Passando em seguida então pra história do Art, né, o que o Art fez nesse episódio. Quando a gente teve a promo, né, desse episódio, na promo falava sobre briga de cachorros, né, enfim, que é uma atividade legal que tava acontecendo no Riverdale e tal. Eu não tinha gostado, porque eu já falei, puta, vamos enfiar mais uma coisa, e o Art vai de novo ser o herói, e aí a gente vai ter uma cena de novo, igual foi no episódio 11, que ele desce naquela corda lá no meio do negócio. Não
tava muito animada pra ver isso, entendeu? Achei que seria um assunto aleatório, jogado ali de uma forma aleatória, que não ia significar nada, e aí eu tava meio assim. Mas fomos surpreendidos novamente por este roteiro desse episódio, que eu particularmente gostei também dessa solução, porque teve um sentido, entendeu? Teve uma explicação pro Art estar fazendo tudo aquilo, né? Pro Art estar lidando com essa rinha de cachorros, né? Com tudo que aconteceu. Então a gente tem o retorno do Jackson, um cara que serviu com o Art no exército, que tem transtorno de estresse pós-traumático, né? Então a gente vê alguns traumas dele, a gente vê que ele ainda tem alguns acessos de violência, assim, né? Então rola uma história ali entre o Art, o Jackson e o tio do Art. Eles trazem um cachorro, né? E o Art conta uma história de que na guerra eles tinham um cachorro e o cachorro infelizmente não sobreviveu e tudo mais. Então ele achava que o Jackson realmente precisava de um companheiro, que ele tava muito feliz com o cachorro e tal. Até que rola um incidente, o cachorro morde o Jackson e aí o negócio começa a ficar assim. E aí o tio do Art conta que na verdade esse cachorro foi resgatado desse cara que botava os cachorros pra brigar um com o outro, e por isso ele tinha meio que esses acessos de violência, assim, né? Mas que o tio dele queria tentar ajudar os cachorros e tudo mais. Mas o que eu achei legal desse episódio é que teve essa parte que o Art é vigilante, né, de Riverdale, tanto que ele fala que ele não quer chamar o xerife Keller e tal, que ele quer resolver as coisas com as próprias mãos, e eles vão resgatar os cachorros e o Art desce a porrada no cara que tava fazendo isso. Não culpo ele, né? Não julgo, entendeu? Porque se eu pudesse, também faria o mesmo com um arrombado dele que bota cachorro pra lutar um contra o outro. Isso teve um propósito, né? Não foi simplesmente o Art querendo ser o vigilante e o defensor e tal. Teve um propósito porque foi o Art entendendo que ele também tem esse transtorno de estresse pós-traumático e que ele também precisa de ajuda. Porque aí a gente descobriu que esse Bingo, que era esse cachorro, né, que o Art tinha falado que tinha morrido na guerra, na verdade era uma pessoa. Era um dos companheiros de pelotão deles que o Art não conseguiu salvar. E como a gente sabe, o Art sempre quer salvar todo mundo. E isso claramente mexeu com a cabeça dele, tanto que no final do episódio ele vê o tal do Bingo ali no canto. Teve um puta susto nessa cena, inclusive. Ele vê o Bingo ali no canto e aí ele fala que ele também precisa de ajuda. Então achei muito bom esse episódio, porque eles trouxeram uma coisa que é teoricamente aleatória, mas que serviu pra andar com o desenvolvimento do personagem, pra, né, mostrar pra gente algumas sequelas, pra dar uma personalidade ali pro que tá acontecendo, né, e não ser simplesmente uma repetição de coisas que a gente já viu. Então tô muito curiosa pra gente explorar mais isso. Na promo do próximo episódio, eu acho que a gente vai explorar ainda mais esses traumas, né? E acho que agora, finalmente, a gente vai começar a mergulhar um pouco no que aconteceu nesses anos, desde que a gente viu eles pela última vez até o momento do salto temporal, onde a gente retoma a história, né? No começo dessa temporada. Que isso era uma coisa que lá atrás eu tinha falado que eu tava super interessada pra ver, porque eu acho que com esse salto temporal a gente tem algumas lacunas, né? Que precisavam ser preenchidas. Então, desde o acidente que a Verônica teve, até toda a história dela em Wall Street, até a própria guerra, né? O Art na guerra, o que aconteceu, o Jug, que também a gente já vai chegar lá, e a própria Beth com seus traumas, né? Cada um deles teve um grande trauma nesses últimos anos, então eu acho que finalmente a gente tá chegando em algum lugar pra explorar esses traumas e fazer essa transição daquelas histórias que estavam sendo recicladas desde antes do salto temporal pra finalmente um rumo diferente que as histórias vão tomar, então gostei bastante. Beth e Tabitha de longe foram um ponto alto do episódio, gostei muito delas, eu acho que as duas têm uma dinâmica muito legal. Ainda sinto falta de Beth e Verônica, eu acho que essa é uma amizade que foi jogada no lixo sem explicação, né, eu acho que as duas se davam muito bem, elas funcionavam muito bem, é óbvio que tem mágoa, mas eu acho que da mesma forma que a gente descobriu que o Jug guardava essa mágoa da Beth, se a Verônica tem essa mágoa da Beth, e ela estaria no direito dela de ter, eu acho que seria legal se a gente desenvolvesse isso também, e não deixasse simplesmente jogado, né, elas nem se falam, elas nem se veem direito, então acho que seria legal se a gente desenvolvesse isso. Mas, né, por enquanto estou satisfeita com Beth e Tabitha, acho que elas são uma dupla maravilhosa. A cena delas dançando, né, que teve a Cheryl e a Verônica também, eu amei essa cena, achei muito legal, que teve todo o plano, né, e daí o Kevin e o Red também ajudaram, e aí elas tentaram encontrar o caminhoneiro, fizeram lá todo um show pra atrair os caminhoneiros, né, porque a Beth foi tentar seguir um caminhão ali na estrada, né? E aí ela encontrou o Glenn, que é o cara do FBI, com quem ela, né, que ela ficava e tal, e que depois expulsou ela do FBI por tudo que aconteceu. E aí o Glenn tira o distintivo e a arma dela. Então a Beth agora ela tá meio no modo full pistola, né? Tipo assim, se antes ela já tava, agora ela tá mais ainda, que ela quer descobrir o que aconteceu com a Polly. A gente não teve muitos avanços nessa situação especificamente da Polly, né? Então, assim, ok. Mas,
finalmente, depois de metade da temporada, a Beth finalmente encontrou alguém que parece ser o tal do assassino, né, da estrada, o cara que tá pegando aí as meninas e matando elas e tal. Então a Beth tá saindo lá do Pops, né, depois da apresentação delas e tudo mais, e aí um caminhoneiro aborda ela e ela fala, não, vamos ali, eu vou com você e tal, e porque ela vê um negócio de sangue, e aí quando eles estão na estrada, o cara para, ele vai tentar atacar ela, só que ela tá esperta e ela, né, ela briga com o cara e ele persegue ela com uma serra elétrica, momentos de tensão. Pelo menos a Beth foi esperta e avisou a Tabitha que, tipo, ela tava saindo com o cara, que era pra ela, né, ficar de olho. Achei que pelo menos isso foi muito sensato. Mas, honestamente, eu achei a Beth meio burra nessa situação. Entendo que, assim, óbvio, ela tava num momento muito tenso, né, tipo assim, adrenalina mil e tudo mais. Mas se ela fez, de fato, pelo menos um pouco de treinamento no FBI, ela deveria saber que se ela nocauteou o cara, ela não deveria dar as costas pra ele. Porque assim, ela teve sorte que o cara levantou e saiu, né? Tipo, pra tentar pegar a serra elétrica pra atacar ela. Mas imagina se ele tivesse atacado ela de costas. Tipo assim, isso é uma coisa que eu não faria, né? Talvez no momento ali, talvez faria porque eu não tô pensando direito. Ok. Mas eu achei que pra uma pessoa que é tão inteligente, que é tão centrada quanto a Beth, e principalmente que teoricamente tem esse treinamento do FBI, ela foi um pouco burra nesse momento, né? Mas tudo bem, esse pano eu passo, entendeu? A Tabitha apareceu, a Beth conseguiu se salvar do cara e levou o cara, né? A gente já sabe, porque já tem na promo também do próximo episódio, que ela vai tentar arrancar respostas dele, então no caso ela vai torturar ele, então ela e a Tabitha levaram. Senti que a Tabitha ficou meio assim, né? Porque a Tabitha, tipo, ela topa os negócios, mas aí as pessoas fazem umas coisas estranhas, ela fica meio tipo, esse povo aí talvez seja estranho demais pra mim, né? Então eu acho que a Tabitha é uma personagem fantástica. Ela é tudo, entendeu? Ela é tudo. Então a Beth e ela levaram o cara, não sabemos se realmente é o cara que sequestrou a Polly, se é só um outro maluco, né? Então eu tô achando que assim, foi muito fácil, então ou é um cara que manda e vários que fazem, ou esse é um cara aleatório e o assassino de verdade tá ainda solto por aí e essa história ainda vai render. Mas vamos ver o que a Beth vai descobrir interrogando ele nos próximos episódios, e aí quem sabe, né, a gente finalmente pode chegar tanto na Polly quanto no Jug, que pegou um caminhão e ainda está desaparecido. Inclusive o Jughead não apareceu nesse episódio, a gente não sabe aonde ele foi parar. No próximo episódio, na promo, a gente tem algumas cenas dele, mas aparentemente são cenas de flashback, dele contando o que aconteceu na vida dele durante os anos do salto temporal, porque ele tem esses apagões, né, e ele quer entender esses apagões, então pode ser ele se reconectando com esse passado e desbloqueando algumas memórias que a gente vai ver junto com ele, mas a gente ainda não sabe aonde ele foi parar, se deu tudo certo, se ele foi atacado por um caminhoneiro ou não, se isso era só, tipo, só uma coisa pra deixar a gente mais nervoso e mais ansioso com o destino do Jughead. E agora, a parte que eu não gostei tanto do episódio, que foi a parte da Cheryl e do Kevin. Vou falar pra vocês que eu fiquei muito feliz que o Kevin teve espaço nesse episódio. Eu já falei isso pra vocês, mas vou repetir. Kevin é um personagem que eu gosto muito, eu acho que ele tem muito potencial, mas eu sinto que ele também é um personagem que fica meio que dando voltas em círculos e que acaba reciclando os mesmos assuntos e as mesmas histórias e de novo, isso está acontecendo de novo. Então a gente teve um episódio onde a gente desenvolveu a história do Kevin, né? Teve até uma conversa dele com o pai dele que eu gostei. Sei que teve gente que não gostou, mas eu curti. E aí ele se separou do Fangs e tal, né? Ficou por isso mesmo. O Fangs, teoricamente, teve o filho lá com a Tony e tudo mais, que ainda não apareceu por conta da licença maternidade da Vanessa. Aí nesse episódio, a gente vê que a Cheryl tá andando na floresta e ela vê o Kevin lá de novo na floresta, esperando, tipo, um cara, tentando encontrar um cara pra ele se pegar com o cara. Eu acho que não teria problema ele fazer isso, entendeu? Ele claramente está procurando. Mas fica, pra mim, claro, né? Me dá a sensação de que é como se o próprio Kevin tivesse problemas com a sexualidade dele, o que é uma coisa que nunca foi discutido, que nunca foi colocado, e que ele acha que a única coisa que ele merece é ficar no bosque, né? Tipo, encontrando pessoas ali no segredo. Tipo, ele não merece o amor de verdade, porque ele já teve o amor. Então, tipo, eu acho que tem algumas coisas nessa história que me incomodam bastante, do jeito que é abordado isso. E principalmente o fato de que, não importa o que aconteça, o Kevin sempre volta pra esse mesmo lugar. E aí sempre tem essa discussão. A Cheryl, né, encontra ele e fala: ai, você parece que está vazio por dentro, você precisa ser preenchido por algo, uma motivação, não sei o que. E tipo assim, só que sempre parece que tipo, eu não sei.
É uma coisa meio estranha, é uma abordagem que não me agrada, me incomoda muito. Eu queria que, tipo, o Kevin tivesse esses problemas e não fosse lá pra floresta resolver isso, sabe? Tipo, ou então fosse pra floresta pegar quem quer que ele queira pegar, mas que isso não fosse uma questão pra ele, sabe? Porque ele terminou o relacionamento dele com o Fangs porque ele queria isso. E aí, de novo, isso vira uma questão, porque, ele está vazio, ele não sei o quê. Essa não é uma mensagem muito legal, sabe? Tipo, isso meio que não desenvolve nada do personagem, não traz uma discussão legal sobre as questões dele próprio com ele mesmo, sabe? Tipo, fica um lenga-lenga ali, parece um tabu, entendeu? Parece que falar da sexualidade é um tabu e isso me incomoda muito, assim. Então o Kevin foi puxado pela Cheryl pra ir lá pro ministério dela, né, com a Penélope e tal, o que eu achei um saco, entendeu? Porque a gente já viu um culto sendo criado e pessoas e tal, era a fazenda e na verdade era a venda de órgãos. Ok, mas tipo, a gente já fez isso, sabe? Daí a Cheryl vai ser sugada por isso de novo, e daí o Kevin vai ser sugado por isso de novo, e aí será que só falta eles adicionarem nessa história toda uma história de conversão, né, da cura gay, assim, tipo, que também era uma coisa que já aconteceu lá na época da fazenda, tipo, qual que é o sentido? A Cheryl e o Kevin são personagens tão legais, eles têm tanto potencial e parece que ficam gastando esse potencial com umas coisas que pra mim não agregam em nada. A parte do episódio que eu gostei foi a parte que o Kevin fala que ele tava meio frustrado com a vida dele, que ele tinha ganhado o prêmio de professor do ano e tal, mas que ele gostava de ser professor, mas que não era o que ele queria, porque ele queria ser artista, ele queria escrever, né, ser roteirista e tal, queria estar em Nova York, vivendo, não sei o que. Gostei dessa parte, entendeu? Eu gostei desse desenvolvimento, eu gostei dessa discussão, porque, né, a gente faz 18, aí a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Aí a gente escolhe uma coisa. Quando a gente chega nos 26, 27, a gente já se formou às vezes, a gente tá ali no nosso emprego, que já tá meio que estabilizando, a gente começa a se questionar, puta, mas é isso mesmo que eu quero, mas é isso mesmo que eu quero seguir, e se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse seguido outro caminho? Então, é um questionamento válido, é um questionamento que existe pra todas as pessoas. Seria muito legal ter o Kevin debatendo isso com ele mesmo, né? Porque a gente sabe que ele foi pra Nova York, porque teve Kate Kinney, né? Ele apareceu lá e tal, mas a gente não sabe o que aconteceu, por que ele foi e voltou. Sabe, tem tanta coisa pra debater e eles só falaram isso e aí a Cheryl fala, já sei o que vai te resolver. Leva ele pro bendito do culto de novo, eles cantam uma música e pronto, está resolvido. Tipo, porra, mano, desenvolve o negócio, entendeu? Dá uma história pra gente. Puta, fiquei muito chateada. Gente, fiquei muito bolada com isso, tipo, muito bolada, sério. Acho que dá pra ser melhor e precisa ser melhor, são, sabe, os personagens LGBT e aí eles vão ficar sempre nessa, tipo, pelo amor de Deus, dá uma história pra eles, sabe? Mas eu tenho expectativas altas de que quando for o episódio das Pussycats, né, quando a Josie e as gatinhas voltarem, Kevin vai reacender a chama dele, né, e ele vai ter mais participações. Posso estar me iludindo? Talvez. Mas gostaria de acreditar nisso porque continuo achando que o Kevin é um personagem com muito potencial que merece isso. A única parte do episódio que eu gostei foi a parte que ele vai conversar com o Fangs, que ele vai pedir desculpas, e aí ele descobre que o Fangs está num date com o Moose, e ele fala, meus 6 namorados estão namorando, tipo assim, meu Deus, só tem 3 gays em Riverdale mesmo, né, aparentemente, e tinha 4, mas o Joaquim morreu há muitos anos, então, tipo, agora não tem mais nenhum. Gostei que o Moose voltou, gostei dessa cena, depois gostei da conversa, o Fangs foi falar com o Kevin, e ele fala, não, mas eu queria te pedir uma coisa, e aí eu pensei, ele vai chamar eles pra eles serem um trisal, mas não, ele só queria que eles fossem amigos. Tudo bem, eles podem ser amigos, entendeu? Mas eu espero que a amizade desenvolva num trisal depois, porque seria ótimo, porque eu só queria que o Kevin fosse feliz, entendeu? O Fangs atualmente é um dos meus personagens favoritos, ele quase não aparece, mas quando ele aparece, ele é sempre sensato, maravilhoso, incrível. O Drew Ray Tanner é lindo, maravilhoso e perfeito, então assim... É isso, o Fangs é tudo pra mim, então eu espero que ele ganhe também mais espaço e que ele e o Kevin se acertem de alguma forma, conversem, tenham, entendeu, um debate melhor do que foi antes deles terminarem e tudo mais. Então é isso, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana. O episódio 14 aparentemente vai ter um pouco mais desse passado deles, então tô bastante curiosa pra ver. Não esquece que todas as quintas-feiras a gente tem Popstalk às 7 da noite no YouTube da Warner Channel e também no TikTok, e os episódios de Riverdale inéditos passam na Warner Channel às quartas, às 10h30 da noite. Então na semana que vem a gente vai falar sobre o episódio 14 e eu vejo vocês lá. Um beijo!